Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Como é que vocês estão? Nós estamos aqui no canal Luz no Fim do Túnel. Eu sou o Helder de Araújo. O vídeo de hoje, ele, é... ele veio a partir de um artigo que está na descrição aí no meu blog, que está na descrição do vídeo, intitulado A Inteligência Artificial Determina a Destruição em Gaza. Esse vídeo pode ser considerado um complemento a um outro vídeo que eu fiz, intitulado A Evolução da Guerra, e que você encontra aí nos vídeos do canal. Olha só, nós estamos já vivendo aí uma guerra de quinta ou talvez de sexta geração. A guerra é determinada em Gaza pela inteligência artificial. É algo inaudito, talvez a gente está testemunhando aí a primeira guerra determinada por inteligência artificial. O que se descreve no artigo aqui que eu estou compartilhando é trágico e distópico. Trata-se de uma fábrica de crimes de guerra em massa, funcionando em escala industrial. É alguma coisa absolutamente aterrorizante. A ideia de danos colaterais está previsto no software. O que significa na prática danos colaterais? A morte, o extermínio puro e simples de famílias inteiras de civis, que simplesmente têm o azar de estarem localizadas próximas aos alvos. E o programa, o software, basicamente, ele determina quais vão ser os alvos. E muitas pessoas aí, palestinas, simplesmente são sacrificadas por fazerem parte da vizinhança desses alvos. Então, é uma coisa absolutamente aterrorizante, né? O software utilizado por Israel funciona como um jogo, uma espécie de um jogo. O objetivo do jogo é ocupar completamente a faixa de Gaza, idealmente sem a presença de nenhum povo palestino naquele território. Você veja que o jogo ele cria também, através dos parâmetros dos algoritmos, a ideia de um choque psicológico na população, já que a população não tem para onde escapar. Então você pode determinar também o choque psicológico através dos níveis de choque. Níveis mais light, depois um nível de choque psicológico maior, até o nível máximo, né? Estamos diante aí, pessoal, do pior e mais depravado massacre da história moderna e determinado por inteligência artificial. Nem é preciso dizer que inteligência artificial não é absolutamente uma forma de coletar informações confiável. A inteligência artificial, se você já usou o ChatGPT, o Bard e outros softwares aí de inteligência artificial, você sabe perfeitamente que você tem que verificar se os dados que ele está te fornecendo correspondem à realidade daquilo que você quer saber. Eu tenho observado e muitas vezes que a Wikipédia ela é bem menos, traz muito menos erros do que o ChatGPT ou o próprio Bard. Eu também verifiquei que o Bard ele é um pouco melhor do que o ChatGPT. Uma coisa é certa, você não pode confiar nas informações que esse tipo de linguagem algorítmica te fornece. Você tem que checar o checador e checar o checador do checador, né, até você encontrar a informação que você está procurando, né? Então vamos ver como é que funciona essa lógica aí do diabo. Primeiro, as grandes perdas de civis na faixa de Gaza são realizadas por ataques aéreos contra alvos. Esses alvos podem ser alvos militares ou não militares. Portanto, esses alvos são determinados pelo software. Muito bem. Primeiro, quais são as fontes aí desse artigo, né, em questão? Vieram de dois números, o mais 972 e o local call. Ou seja, as informações são coletadas a partir de pessoas que conseguiram ligar lá de dentro da faixa de Gaza e relatar o seu dia a dia, de como é que tem sido ali a sobrevivência naquele caldeirão do demônio, né? Vamos resumir aqui, para não ficar muito extenso. O grande número de alvos civis em Gaza é determinado a partir do software Absura. Agora, olha a malícia demoníaca, significa o Evangelho. O nome do software de inteligência artificial significa o Evangelho, ou Absura. É uma espécie de um jogo, portanto, construído com inteligência artificial. O Absura gera metas automaticamente
a partir de parâmetros que são alimentados pelo algoritmo. O sistema foi descrito por um oficial de inteligência como uma fábrica de assassinatos em massa. Veja, como assim um oficial de inteligência? Sim, ele ligou lá no mais 902, no local call, sem se identificar, anonimamente, e forneceu, olha, está acontecendo assim, assim, assado, vai ser destruído o alvo assim, assim, assado, tal, 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 sem se identificar. E assim é feita a coleta de informações a partir da própria faixa de Gaza, porque eles conseguiram criar esse telefone aí para tentar ajudar de alguma forma a população ali naquele local, infelicitado aí pela gana, pela sanha destruidora aí do exército israelense. Bom, de acordo com as fontes, o Absura indica as residências onde vive um membro do Hamas. É isso, a ideia é essa. Mesmo que seja apenas um familiar, por exemplo, uma criança, uma mulher, um idoso, no entanto, que o software identifica como tendo residido naquele local em algum momento, sabe-se lá quando, um membro do Hamas. No entanto, veja bem, testemunhas de palestinos em Gaza que ligaram naqueles dois telefonemas afirmam que os israelenses atacam residências comuns, onde nunca se soube que residiu ou reside nenhum membro conhecido do Hamas ou de qualquer outro grupo insurgente. Portanto, eles matam famílias inteiras de civis palestinos por uma suspeita de que ali viveu ou simplesmente ali passou um membro do Hamas. De acordo com as fontes que falaram aí com o mais 972 e com o local call, os alvos em Gaza, que são destruídos pelas bombas, mísseis e foguetes das aeronaves israelenses, são distribuídos em 4 categorias. Vamos lá. Primeiro, alvos táticos. São alvos militares padrão, considerados pela inteligência artificial como células de militantes armados. Local onde tem armas, foguetes, mísseis, postos de lançamento, tem morteiros, ali tem granadas, é um quartel-general militar, é um posto de observação do Hamas, é um local onde tem munição, e assim por diante. Seria um alvo tático, via de regra, é o que menos se encontra na faixa de Gaza, são alvos táticos e militares, justamente porque é aquilo que está mais escondido, né? Segundo tipo de alvo da inteligência artificial, os alvos subterrâneos. Seriam os famosos 500 quilômetros de túneis que o Hamas cavou sob a faixa de Gaza. A gente sabe ali que também a inteligência israelense provavelmente tem muita informação sobre como é que foram construídos, quando foram construídos e tal. O fato é que até esse momento pouco se sabe sobre esses túneis. Os ataques aéreos contra esses alvos, via de regra, transformam tudo que está em cima, da onde está localizado supostamente o túnel, destrói casas, prédios, escolas, hospitais, igrejas, se transforma tudo em escombros e cinzas, destruindo tudo no entorno, como a gente tem visto nas últimas semanas, né? Que agora voltou os ataques com tudo, né? Terceiro tipo de alvo, alvos de energia. Inclui aí arranha-céu, torres residenciais dentro do ambiente urbano das cidades, edifícios públicos, universidades, bancos, repartições governamentais, locais onde se faz tribunal de contas, casas administrativas, prefeituras, assembleias. Tá? A ideia aqui, segundo 3 fontes de inteligência que ligaram nos números que coletou esses dados, fontes de inteligência envolvidas no planejamento dos ataques, vejam bem, é atacar deliberadamente a sociedade palestina como um método de terror a fim de exercer pressão civil sobre o Hamas, simplesmente para causar o terror. 4 tipo de alvo, casas de agentes. O objetivo declarado é destruir as residências privadas de civis a fim de assassinar um único residente suspeito de ser um agente do Hamas ou da Jihad Islâmica. Diversos testemunhos de sobreviventes desses ataques afirmam que várias dessas famílias trucidadas, se não mesmo a maioria dessas famílias, não tinham nenhuma relação com organizações de resistência ou de insurgência. Nas fases iniciais da guerra, nos primeiros dias, o exército israelita deu atenção especial à terceira e quarta categoria de alvos,
alvos de energia e casas de agentes. De acordo com as declarações dadas no dia 11 de outubro por um porta-voz das IDF, durante os primeiros 5 dias de combate, metade dos alvos bombardeados, que foram 1.329 alvos, de um total de 2.687 alvos, foram considerados alvos excelentes. Leia o artigo completo conforme a descrição no meu vídeo. Pessoal, é isso daí. Compartilhe o vídeo, dê um like, faça um comentário, traga mais seguidores para o canal. Aqui você só encontra informações baseadas em fatos. Obrigado a todos. Então até a próxima e fiquem com Deus.